Então, ó, aqui eu tenho uma região onde o registro é conjuntivo, então aqui é a região luminal, certo? Que é a luz. Aqui, logicamente, eu tenho uma bexiga que ela está distendida ou não? Não, distendida. Então você vê essa formação preguiada, certo? Do estéreo e conjuntivo. Mas como que o senhor sabe que é a luz? Porque aqui você tem o término, né, da porção apical do estéreo. Então, o término do tecido epitelial. Então só pode ser a luz. Aqui, ó, nessa região aqui, você pode identificar tanto o conjuntivo quanto o músculo. Pode ver, o tecido muscular ele se apresenta com uma coloração mais intensa. Então, ó, daqui para cima é tudo músculo. Deste ponto para baixo é tecido conjuntivo. Então, aquele rosa bem claro. Mucosa embaixo. Vamos olhar de outras regiões da lâmina. Ó. Então, ó, eu vou percorrer toda a extensão dela. Ó. Aqui eu vejo um músculo estéreo conjuntivo. Aqui também, ó. Ó, esse campo é muito bonito, ó, para você observar. Eu tenho o estéreo, que é essa borda mais escura. Eu tenho o tecido conjuntivo logo abaixo dele, que se estende até essa região aqui. E daqui até o final, ó, tecido muscular. Tem a túnica adventícia. Então, aqui nesse campo não existe túnica adventícia. Tudo bem? Porque é um TCPD que se perde da compatibilidade. Daí o senhor acaba não encontrando. Diga. Tem várias regiões. Eu digo, nesse campo visual, né? Vamos lá. Todo mundo conseguiu fazer essa identificação até aqui? Então, ó, à medida que a gente observar ao redor, então, ó, do músculo, então eu vou esquecer série conjuntivo, né? Por só o músculo. Exceto a túnica mucosa. Então, olha só, esse conjuntivo aqui, ó. Esse conjuntivo está mais externamente localizado. Então, essa porção toda fragmentada aqui, ó, isso aqui seria a túnica adventícia. Mas no indivíduo, você não vê esse material todo solto, né, todo frouxo. É um material aderido ao músculo. Então, você não vê esses espaços imensos que aparecem aqui. Isso aqui não existe no animal, né? Esse material conjuntivo, ele é grudado no músculo. E também, aqui, ó, as fibras musculares, elas estão todas juntas também, unidas, né? Aqui o que você vê é uma atividade, processamento psicológico. Por isso que as estruturas se identificam. Tanto a túnica muscular da túnica adventícia, quanto as fibras musculares da túnica muscular. Vocês conseguem localizar a túnica adventícia? Procura na falange, né? Adventícia? É aquela bem clarinha ali, a mais externa. A parte mais escura, sim, ó. É. Aí a parte que é externa túnica mucosa, estéreo e conjuntivo. Viu? Isso aqui é tudo túnica muscular. Né? Então, ó, você vai ver que existem evoluções, né, dessa túnica adventícia. Então, nessa porção aqui eu consigo vê-la. Diga. Não. Como eu mostrei, é só a parte mais clarinha distante da parte mais escura. Isso. Até aqui é músculo, ó. Esse é tecido muscular. A adventícia aparece agora, ó. Tá vendo? Todo mundo consegue identificar isso? Tá vendo? Ó? Até aqui é músculo. Aqui você tem a adventícia. Então, à medida que você vai andando aqui, ó, aqui eu só tenho músculo, ó. Tem túnica adventícia. Ok? Oi. Então, aí, na bexiga urinária, na parte superior e lateral, a gente encontra ainda uma membrana externa, que é chamada de túnica senosa, que na nossa lâmina não aparece. Não, é mais externamente localizada ainda a adventícia. Mas aí aqui ela não está representada, e ela está só na parte superior e lateral da bexiga. Na parte superior você não encontra essa túnica senosa. Então, olha só. Eu vou procurar aqui, ó, ao longo da extensão da lâmina, para você encontrar mais regiões aqui, ó, com túnica adventícia, ó. Isso daqui é adventícia, ó. Consegue identificar? Aqui eu não tenho, ó. Tem aqui um pedacinho, ó, de túnica adventícia. Se é conjuntivo, o que eu espero encontrar lá? Fibroblastos da matriz,
capilares, né? Capilares. Bom, conseguiu fazer toda essa identificação geral da lâmina? Tudo bem? Então agora você vai lá na região luminal, então você vai na luz, para analisar epitélio e conjuntivo. Então você vai analisar aqui ó, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Claro, ó, neste aumento que eu estou aqui, eu ainda não consigo ver detalhes das células epiteliais. Mas é importante que você localize, ó, isso aqui é o epitélio. E aqui, ó, é o tecido conjuntivo, ó. Certo? Então, o que você tem aqui é como se fosse uma projeção do conjuntivo do epitélio para a região final. Né? Se você observar ao longo do tecido epitelial, você verá que existem diferenças de espessura dele. Né? Então, isso pode ser artefado nesse caso, mas em vivo você também tem variações, principalmente pelo volume de líquidos, né? Que fica alterando nessa região aqui. Então, ó, se você pegar elementos mais espessos do epitélio, você encontrará maior número de núcleos, você verá núcleos basais, depois pulmonares e mais acima parametosos. Se você pega regiões bem mais, digamos, encurtadas, regiões mais delgadas do epitélio, você vê um monte de células públicas e fragmentosas lá no superfície. Diga. Não, é acidose. Então, olha só. Aqui é importante, então, que você relembre que nós estamos falando do tecido epitelial, daí para você já ir para 40 vezes. Sério. Então, você vai analisar o tecido epitelial em 40 vezes. Aqui, ó, eu não tenho como mostrar para você, então eu vou mostrar no computador. Então, essa é a maior ampliação que nós conseguimos com o projetor. Então, ó, você vai observar em 40 vezes o tecido epitelial. Então, ele é um pouquinho mais escuro, né? Tipo, de tecido epitelial, de revestimento, seus estratificados de transição. Né? Então, lá você tem dois tipos. Atenção. Lá você encontra, basicamente, dois tipos de células, por assim dizer, né? Você tem ali célula principal e célula basal. Estamos falando do papilóide. As células principais podem ser chamadas de células superficiais também. Célula superficial, principal, e nesse caso da bexiga urinária, as células superficiais elas são também chamadas de células umbrella. Por quê? Essa célula pavimentosa, achatada. Então, teria uma estrutura, digamos, que está revestindo, né, aquela região ali. Então, você encontra nessa porção aqui, ó, células basais e células principais, superficiais, umbrella. Aqui você tem uma série de núcleos, né, que não correspondem a tipos celulares diferentes. É a mesma célula, mas os núcleos estão em diferentes alturas. Podem ser núcleos bem cúbicos, próximos à lâmina basal, e podem ser núcleos mais alongados, mais frontais, à medida que você se afasta da região basal. Então, basicamente é isso que você encontra. Mas o que tem de característica, né, nessa célula superficial? Então, elas apresentam aquelas proteínas como falamos, uroplaquinas, né? 1, 2, 3. Essas uroplaquinas são proteínas que formam complexos de membrana envolvidos em transportes. E essas uroplaquinas também podem servir de sítio para a criação de bactérias presentes. Então, bactérias podem ter receptores ou proteínas na parede celular da cápsula que permitem a aderência dessas uroplaquinas. Essas células umbrella nós também temos funções de oclusão. Elas são todas compactas, né, formando uma estrutura que não permite passagem de moléculas entre elas. Então, se você tem funções de oclusão, então você sabe que naquela região existe uma regulação osmótica bem notória, né? Então essas células elas têm que estar preparadas para conseguir trabalhar, né, com o equilíbrio osmótico naquela região, que é suscetível a grande quantidade de toxinas, né, uma diversidade de toxinas e tem um pH ácido. Lá na aula teórica você observa uma imagem de cima, né, o sangue de fluorescência dessas células umbrella. Então elas estão todas acopladas, né? Parece uma calçada, né, de paralelepípedo, elas estão todas fechadas, né? Se existem funções de oclusão, então você encontra, por exemplo, ocludinas, claudinas, que são proteínas envolvidas com a formação dessas zonas. Né? O que você tem logo abaixo do epitélio? Um novo tecido conjuntivo.
Alguns autores dirão que aqui você tem uma mucosa e submucosa. Outros autores afirmam que não, só tem mucosa na bexiga urinária. O que significa isso? Então, alguns autores colocam dessa forma, ó, que você tem logo abaixo do estéreo uma camadinha bem fina. Aqui está o estéreo, essa parte mais escura. Então, existe um pequeno trecho aqui, ó, de tecido conjuntivo. Esse trecho aqui seria, junto com o estéreo, a súbita mucosa. E todo o restante do conjuntivo como sendo submucosa. Mas outros autores dizem que não. Aqui você tem, na verdade, o tecido conjuntivo, que ele é único. Muito similar em suas características, tanto na parte mais superficial quanto na parte mais interna. Então, não tem por que dividir em mucosa e submucosa. Nós devemos considerar que não havemos submucosa. Mas tem uma mucosa, estéreo e todo conjuntivo. Lá no trato gastrointestinal, lá sim você observa uma submucosa que se destaca, incluindo componentes que são exclusivos da submucosa e não existem na mucosa. Então, lá existe diferença, para nós aqui não. Mas talvez não tenha diferença. A parte mais superficial, por exemplo, desse conjuntivo é o TCP denso, e a mais séria é o TCP denso. Mas isso aí não seria suficiente para dizer, por exemplo, que a única mucosa é submucosa. Eu me lembrei Que pode se diferenciar pelo fato de aqui está bem embaixo do epitélio, tem proteínas de adesão que vai. quem é isso. Enquanto que o resto não. Mas isso não é um fator, não é por isso que vocês são chamados de mucosa ou submucosa, né? Você coloca essa terminologia quando você tem componentes que faz isso em uma ou em outra. Ali, basicamente, você tem um tecido elástico, tanto na parte superficial quanto na mais interna. Então, você não tem diferença molecular tão expressiva, e nem componente. Por exemplo, você poderia ter glândulas, né, na região submucosa e não na mucosa, ou vice-versa. Daí, isso seria uma coisa que seria diferencial. Por isso que, a princípio, não se coloca diferenciação. Né? Talvez até exista em algum colega, né? Mas até então não tem colocado, assim, não tem escrito. Então, olha só. Eu quero que você dê uma olhada no tecido epitelial e localize essas células superficiais, né? Elas estão quase porosas. As células sobre elas têm um núcleo achatado, fragmentoso. Aqui, ó, você tem duas células representadas superficiais. Eu quero que você procure, então, uma região que mostre essas células. Aqui, nesse caso, assim, quando a gente fala do ureter, aí o fato das células superficiais também existirem, daí não é umbrella. Aqui no caso de superficial é umbrella. É uma única camada de células. Então, tem uma fileirinha de núcleos aqui que corresponde a essas células superficiais. Daí, no ureter também tem principal, superficial e basal. E a basal é a mais As basais, elas Cara, minha lâmina tá terrível. Tá tipo rosa. E o tecido conjuntivo? O que você espera encontrar? Fibroblastos, na verdade. Então, você tem uma série de fibroblastos nessa região aqui. Então, esses núcleos aqui correspondem a fibroblastos. Você vê, essa parte rosa é a matriz extracelular. Todos os núcleos roxos aqui, ó, são de fibroblastos. A célula basal, essa daqui, por exemplo, né? Então, tem uma camada de células basais. Ali, alguns autores colocam como se houvesse uma camada intermediária. Por exemplo, basal, intermediário e superficial. Mas a maioria deles colocam célula basal e superficial. Só que essas células que estão mais, esses núcleos mais acima, eles pertencem às células que são mais maiores, né? São células de mais altas. Então, você acaba tendo núcleos diferentes de altura. Mas é como se fossem células basais, da mesma maneira. Só a altura do núcleo que difere entre elas. Diga. É uma única camada igual a células superficiais. Tudo bem até aqui? Eu quero que você identifique isso no momento. Você vai fazer as células epiteliais, veja a célula superficial e veja o conjuntivo. Depois a gente passa para o músculo.